Vamos passar o ar. Integração Notícia de volta e a gente volta a falar de trânsito daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai para um outro assunto, porque nesse ano a Catedral de Uberaba completou 200 anos de história. E para comemorar, foi publicado um livro desse local, que é uma referência de religiosidade para os fiéis uberabenses. Foi lançado o livro 200 anos mais, de matriz a Catedral de Uberaba. Vou conversar agora com uma das autoras desse livro, a Daniela, ela que vai trazer alguns detalhes aqui para a gente. Daniela, bom dia, obrigada pela entrevista. Queria que você começasse contando sobre a escolha do título do livro. Olha, a escolha do título, assim como praticamente tudo ao longo do processo dessa produção, foi uma escolha em conjunto, com uma equipe muito bem harmonizada, que chegou à conclusão de que o mais importante não era só a data dos 200 anos, porque em história, essas determinações de início de uma cidade, elas são confusas. Então nós queríamos mostrar que esses são os primeiros 200 anos de uma catedral que a gente acredita que simboliza a ligação da história da própria cidade, dessa cultura local, da comunidade. Então ela começa como uma matriz, no sentido de matricidade, de início, de origem geradora. E ela vai se tornando a catedral nesses primeiros 200 anos, de muitos outros ainda pela frente, por isso os 200 mais. E o que traz de histórias esse livro, Daniela? Traz muita coisa. E é tão interessante que, apesar de ter tantas coisas, são mais de 200 páginas de texto escrito a 5 mãos, com fotografias que foram feitas todas por pessoas voluntárias que se envolveram com o projeto. Apesar de todo esse trabalho, ainda tem muito mais coisa. Então, ele é um início, assim como a matriz é uma geradora, a gente espera que esse livro também seja um início de pesquisas cada vez mais aprofundadas. Tudo que foi feito a partir de análise de documentos, e é até bom a gente agradecer a oportunidade que nos deram acesso a esses documentos de maneira muito generosa. Então, é um trabalho de escopo histórico. Então, a gente teve essas contribuições também na área da arquitetura, da sociologia e da análise iconográfica. É uma reunião de vários aspectos para compreender a complexidade que é a história da matriz em Uberaba. E quem quiser ler, conhecer um pouco mais sobre a história aqui da matriz de Uberaba, onde encontrar esse livro? Olha, como essa tiragem inicial ela foi muito limitada, alguns já foram distribuídos para as escolas, para os multiplicadores de conhecimento, e nós estamos trabalhando, porque o trabalho não acaba, para montar uma versão e-book, uma versão eletrônica do livro, para poder realmente disponibilizar, porque a ideia toda desse projeto é tornar possível a disseminação desse conhecimento. Com certeza, Daniela, muito obrigada pela entrevista. Bom, gente, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história da Catedral, está convidado, então, a ler esse livro que foi escrito a várias mãos.